Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo de número 17. Provérbios, capítulo 17, versículo de número 17. É um texto bastante conhecido. Diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Esse texto que nós lemos é bastante conhecido de todos nós que estamos aqui. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Interessante que a expressão aqui não usa nem o artigo indefinido, nasce um irmão, mas é definitivo, nasce o irmão. A ideia é mostrar que nasce aquela pessoa em que você pode se amparar, aquela pessoa que você pode procurar, aquela pessoa que você pode reclinar a cabeça, que você pode conversar, desabafar, pedir oração, conselhos. É alguém que em tempo de crise, que em tempo de angústia, acaba nascendo não apenas uma amizade, mas algo mais forte do que um companheirismo secundário, mas alguém que não é apenas de relação de amizade, mas alguém que é amigo. E amigo é muito diferente de colega. Há uma diferença muito grande em ser amigo e em ser apenas companheiro ou colega. Esse texto nos faz compreender, e não apenas ele, mas tantos outros textos na Bíblia Sagrada, a necessidade que todo o ser humano ele tem. Há uma necessidade que todo indivíduo, todo ser humano, seja homem, mulher, seja criança, adolescente, jovem, meia-idade, terceira idade, independe de fase ou de faixa etária, mas todo indivíduo, todo ser humano, ele tem uma necessidade que se chama a necessidade da socialização. Todo ser humano depende de uma interação com outro ser humano. Não há um ser humano sequer que consiga sobreviver após o nascimento e perdurar sem a interação com outro, sem a relação com outra pessoa. O ser humano é um ser tão limitado, tão frágil, que diferente de animais irracionais, qualquer ser humano quando nasce, se não tiver uma outra pessoa para cuidar, para amparar as suas necessidades básicas de sobrevivência, de cuidado, com poucos dias aquela criança morre. Imagine você pegar uma criança que acabou de nascer e colocar em uma ilha deserta e lá não há nenhum ser humano para cuidar daquela pessoa. Muito provavelmente ela não passa mais do que uma semana, ela morrerá com muita velocidade, que há uma dependência muito grande do ser humano de ter uma interação e uma relação com outras pessoas. É interessante que essa dependência que todo ser humano tem de ter um relacionamento, uma interação com outra pessoa, ela foi colocada pelo próprio Deus. Todos nós que estamos aqui sabemos que nós não somos apenas matéria, nós não somos apenas esse corpo físico. Por trás desse corpo, ou dentro desse corpo, nós temos pelo menos o que todos nós acreditamos desde sempre, quando abraçamos a fé, que nós somos portadores de corpo, de alma e de espírito. Então nós não somos apenas a matéria.
A Bíblia diz que a matéria volta ao pó, mas o espírito volta para Deus, que foi aquele quem o deu. Então, todo ser humano, ele tem corpo, ele tem alma, ele tem espírito. Ele tem a sua parte imaterial, que é a parte imortal, que é a sua alma e o seu espírito, e tem a parte da sua matéria. Quando nós olhamos para a parte da matéria do ser humano, essa parte orgânica, essa parte biológica, a gente percebe que nós somos muito mais além do que algumas pessoas pensam, mas automaticamente também somos muito mais dependentes do que nós pensamos. Todo ser humano, ele é, pelo menos estruturalmente falando, ele é biológico, ele é psicológico, social e espiritual. Todo ser humano, ele tem essas 4 vertentes na vida dele. Ele é biológico, estrutura física, corpo, matéria. Ele é psicológico, a sua psique, a sua cognição. Ele é sociológico, porque ele precisa de viver em sociedade. E ele é espiritual, que é exatamente a parte da alma e do espírito, que também fazem parte do ser humano. Então, essa é a conjunção de todo ser humano. Ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. E na perspectiva mais horizontal, ele é biológico, psicológico e ele é social. É por essa razão que um dos primeiros sintomas de uma pessoa quando está vivendo uma depressão muito profunda é exatamente o isolamento. Ela não quer mais a socialização, ela não quer mais a interação, ela não quer mais o convívio. O que ela quer é se trancar em um quarto e não quer ter mais contato com nenhuma pessoa. E aí eu aproveito a ocasião para dizer uma verdade. O ser humano, ele não morre quando ele para de respirar, mas todo ser humano, ele começa a morrer quando ele para de se relacionar com o outro que é semelhante a ele. É por essa razão que o desejo do isolamento vem no ápice de uma depressão e, após isso, em momento de um lapso, pode vir até mesmo o homicídio, ou por que não dizer o suicídio melhor, e essa pessoa dá cabo da própria vida, porque tudo inicia quando ele para de ter esse desejo de interação e de relacionamento para com outra pessoa. Isso é tão interessante que no Gênesis, que nós temos ali o retrato da origem de todas as coisas, há um texto muito interessante que nos mostra que Deus havia criado o homem e o colocado dentro do jardim do Éden, e todas as espécies de animais da terra, todos eles tinham a sua parceira, tinham a sua companheira. Adão estava vivendo no melhor lugar do mundo que alguém poderia estar. Não havia outro lugar tão bom quanto o jardim do Éden. Por isso que ele é chamado de paraíso. Era o melhor lugar do mundo que Adão poderia estar. De maneira que Adão tinha tudo do melhor, tinha tudo do bom, tinha tudo favorável para a sua própria vida. Ele tinha autoridade sobre os animais da terra, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Ele tinha autoridade sobre tudo do mundo. Deus delegou a Adão o poder, o domínio de governo, governe toda a criação. Haja visto que ele era a coroa da criação. Mas eu acho muito interessante que mesmo Adão tendo essa presença próxima com ele, do melhor lugar do mundo, reino animal, reino vegetal, a presença do próprio Deus estava ali, porque o Gênesis faz questão de mencionar que o Senhor todos os dias, pela viração do dia, ele descia ao jardim do Éden para se relacionar com esse filho, com Adão. Todos os dias, pela viração do dia, ele descia para conversar, para trocar ideias, afetos, um relacionamento de um pai para com um filho. Então perceba que, humanamente falando e partindo dessa perspectiva, Adão não está só. Adão tem reino animal, reino vegetal, melhor lugar do mundo, a presença do próprio Deus com ele todos os dias ali naquele lugar. Não havia pecado ainda no mundo, então não havia ainda imperfeição, não havia salário de pecado, não havia doenças, não havia nascido ainda espinhos e abrolhos no próprio jardim. Mas o Senhor diz uma coisa que causa interrogação para todos nós. Gênesis capítulo 2, versículo 18, o Senhor diz assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só.
E talvez alguém, ao ler essa expressão do versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, possa automaticamente dizer: mas pastor, Deus estava falando ali sobre a questão do par, da esposa, da companheira, da ajudadora. Sim, é evidente que sim. O Senhor estava falando de uma esposa para Adão porque ele ainda não tinha. Só que quando nós vamos tentar buscar um pouco mais a fundo essa necessidade humana de se relacionar com outras pessoas, a gente percebe que o que Deus está tratando com Adão e mencionando que não era bom que o homem estivesse só, o Senhor não está tratando apenas ali da área da sexualidade. Não, o Senhor não está falando apenas da questão da procriação. É mais abrangente do que isso. É evidente que no pacote está ali implícito a sexualidade, está implícito a procriação, mas ali é mais abrangente. Ali fala sobre a necessidade de uma outra pessoa semelhante a ele para se relacionar em família, consequentemente em prole e depois em sociedade. Ou seja, está escrito no texto que o homem, ele tem uma necessidade de se relacionar com outras pessoas. Agora, o que eu acho interessante aqui é que o Senhor é quem diz assim: não é bom que o homem esteja só. Só que quando nós pensamos dessa maneira, Deus descia todos os dias, pela viração do dia, para conversar com Adão. Então Adão tem a presença de Deus ali, mas o Senhor é redundante, é forte, e ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Mas como pode estar só? E Deus não estava com ele? E o Senhor não descia todos os dias pela viração do dia para conversar com Adão? Como pode Deus dizer que Adão estava só e que não era bom que ele continuasse daquela maneira sozinho? O que é que o texto quer falar, pastor? O texto quer nos mostrar que há uma necessidade de todo o ser humano de ter uma outra pessoa para se relacionar. E aí, deixe-me explicar uma coisa interessante. A nossa tricotomia, nós temos alma, espírito e temos corpo. O meu espírito, ele não se alimenta do feijão que eu como, do arroz que eu como. Há uma alimentação que é pertinente para a alma, há uma alimentação que é pertinente ao espírito e há uma alimentação que é pertinente ao corpo. Eu nem consigo alimentar o espírito com um alimento pertinente ao corpo. Feijão não alimenta o espírito, e também não tem como alimentar o corpo com um alimento pertinente à alma ou ao espírito. A oração não alimenta a carne. Se você passar 30 dias de jejum, a sua carne vai sentir a fadiga. Vai ou não vai? Por quê? Porque o seu corpo carece de uma alimentação específica para aquela matéria. Ou seja, o que nós percebemos aqui é que a carência de todo indivíduo, ela não está apenas no campo da espiritualidade, mas todo ser humano, ele tem uma necessidade social de se relacionar com outras pessoas. E aí é interessante que existem pessoas que, mesmo tendo a presença, entenda a expressão, o reino animal do Éden, o reino vegetal do Éden, a presença de Deus no Éden, mas há uma necessidade de todo ser humano de se relacionar com outra pessoa humana, semelhante a ele próprio. E aí, isso aqui é interessante dizer, que nós vemos na Bíblia Sagrada alguns exemplos de homens de Deus que estavam desfrutando desta presença de Deus, mas que estavam isolados, carentes e necessitados de uma pessoa humana, de alguém que estivesse ao seu lado para cobrir as lacunas da necessidade biológica, psicológica e social que todo indivíduo tem. Presta atenção, quando você olha para Mateus, a gente percebe ali o nascimento de Jesus, o verbo encarnado. Diz João no capítulo 1 que o verbo, ele se fez carne, ele se humanizou. E ele diz assim: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus sai da esfera celestial, se humaniza, veste um tabernáculo humano para cumprir o propósito do Pai, para trazer o evangelho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas recebesse de graça a vida eterna.
Perceba que estamos falando de Jesus, o Verbo encarnado, um homem que era Deus e um Deus que era homem. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E mesmo assim, mesmo sendo 100% homem, mesmo sendo Deus em sua totalidade, porque Paulo diz que nele, em Jesus, habita toda a essência, toda a plenitude de Deus habitava corporalmente em Jesus Cristo. Não, Jesus não era um sócio de Jeová. Jesus não era um profeta semelhante a Moisés. Jesus, ele era Deus em sua essência. Por essa razão que ele disse em uma certa ocasião, quando perguntaram a ele: és tu maior do que Abraão? Ele diz: antes de Abraão existir, eu sou o que sou. Ele era Deus em sua essência. Ele era tanto Deus quanto ele era homem. O Verbo havia encarnado. De maneira que, se nós olhássemos para Jesus como sendo um Verbo divino encarnado em um tabernáculo humano, nós poderíamos dizer: Jesus era 100% homem, era 100% Deus, mas certamente ele não precisava de ninguém próximo dele para se relacionar, porque ele era Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que, mesmo ele sendo 100% Deus, ele também era 100% homem. E ele era tão homem que a Bíblia faz questão de mencionar algumas necessidades que ele sentia como homem, como, por exemplo, a necessidade de comer, de beber, de descansar. E não apenas essas necessidades de sobrevivência, mas Jesus também tinha necessidade, como homem, não como Deus, de se relacionar com outras pessoas. Por exemplo, quando ele vai começar o seu ministério humano, a primeira coisa que ele faz é chamar a 12 homens para lhe acompanharem. Aonde ele fosse, aqueles 12 homens lhe acompanhariam, formariam o colégio apostólico de Jesus, seriam os 12 apóstolos do Mestre. Ora, se Jesus, como homem, não precisava de outra pessoa na sua relação humana, para que chamar 12 apóstolos? Não apenas isso, ele chama 12 apóstolos para se relacionar com ele, para lhe acompanhar, para aprender aos pés dele as sagradas escrituras, o comportamento do evangelho do reino. E não apenas isso, no grupo dos 12 menciona a Bíblia Sagrada que Jesus, ele tinha 3 amigos que eram mais chegados do que os outros 9, era Pedro, João e Tiago. Em certas ocasiões de mais intimidade, de mais aconchego, de estar à parte e separado da multidão. E dos 12 que lhe acompanhavam, quem é que Jesus levava? Levava Pedro, levava João e levava Tiago. Isso nos mostra essa socialização, a importância da presença de outra pessoa ao nosso lado, a importância de termos alguém ao nosso lado. A Bíblia diz: é melhor que sejam 2 do que ser 1. Por quê? Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E vou mais além, está escrito em Provérbios, Eclesiastes melhor, que o cordão de 3 dobras, ele muito difícil se romperá. Isso pode trazer uma figura da presença do ser humano com um outro semelhante a ele, e a presença de Deus fortalecendo o relacionamento e dizendo: aqui não há cadeia que possa parar, aqui não há prisão que possa deter, aqui não há nada que possa lhe paralisar. Agora, escute uma coisa interessante. Eu estou mencionando que todo ser humano, ele carece de uma outra pessoa próximo dele, alguém para lhe ajudar, alguém para lhe amparar, alguém para lhe estender a mão, alguém para estar próximo, para dizer verdades que às vezes eu não quero ouvir, palavras que esclarecem aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. E às vezes Deus levanta alguém e coloca do nosso lado, exatamente com essa proposta de não nos deixar no marasmo, de não nos deixar definhado, paralisado,
prostrado e desanimado, quando a labuta aperta, quando o desânimo vem na alma, Deus sempre levanta alguém para estar ao seu lado, para dizer a você: levante a sua cabeça, a caminhada não acabou, a ordem é para continuar marchando na terra. Levantai os vossos olhos e vede os campos que branquejam para a ceifa. Deus sempre tem alguém para levantar, para colocar ao nosso lado, para que a gente não dê fim, não esmoreça, não retroceda e não pare nessa caminhada. Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 26, versículos 37 e 38. Há uma expressão muito interessante sobre esse companheirismo, sobre essa fraternidade, sobre essa necessidade de termos alguém por perto na nossa relação social. Mateus capítulo 26, versículos 37 e 38, está escrito assim: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está angustiada até a morte, ficai aqui comigo e vigiai um pouco mais. Olha para cá, você consegue imaginar a cena? Eu não estou falando de um profeta, eu não estou falando de um apóstolo, de um sacerdote ou de coisas do tipo. Nós estamos falando do Verbo encarnado, nós estamos falando de um Deus humanizado, nós estamos falando de uma personalidade única, portadora de 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E esse Jesus, que era 100% Deus, está clamando a Pedro, está clamando a Tiago, está clamando a João e está dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Eu estou tomado de tristeza, eu estou tomado de decepção, de amargura, de uma tristeza melancólica na alma. A minha alma está angustiada até aonde? Até a morte. Eu estou vendo a morte, eu estou vendo a cruz, eu estou vendo os cravos nas mãos e nos pés, a lança no estômago. Eu estou me sentindo abandonado, sozinho. E aí tenta imaginar a cena: um Deus humanizado gritando para 3 meros mortais: não vão embora, fiquem mais um pouco comigo, não me deixem sozinho, velai comigo mais uma hora. Eu preciso de uma companhia, eu preciso de alguém de carne e osso que esteja ao meu lado para estar aqui, para chorar comigo, para orar comigo, para clamar comigo, para me abraçar. Eu me sinto só e estou angustiado. Me permita a expressão, mas há em nosso meio muitas pessoas que estão no seu convívio da fé, que têm a presença de Deus, mas estão carentes de uma presença humana. E me permita, e talvez alguém possa pensar: mas pastor, e quer dizer que mesmo o homem tendo a presença de Deus, ele permanece carecendo da presença humana? Isso não quer diminuir, minimizar a eficácia da presença de Deus, não, muito pelo contrário. O que a Bíblia quer nos mostrar é que a presença de Deus, ela não é minimizada pela necessidade da presença de um companheiro ou de uma outra pessoa. O que está escrito no texto é exatamente isso: você não é apenas alma, você não é apenas espírito, você é corpo e você tem necessidades humanas de ter alguém por perto. Para quê, pastor? Para orar com você,
você. Jesus disse: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. O que é isso, pastor? Tem gente na igreja vivendo uma crise existencial terrível, no âmago da alma, se sentindo só, abandonado, e Deus está dizendo e levantando você como um bom samaritano para ir lá, para estender a mão, para levantar do vale, para colocar azeite na ferida, para colocar no cavalo e para dizer para ele: está ferido, mas não vai parar, está ferido, mas não vai voltar. Levanta-te, sacode a poeira. Deus tem grandes coisas para fazer com você, e Deus quer usar alguém que está do seu lado. Às vezes, irmãos, nós nos colocamos muito na condição do homem ferido, da parábola do bom samaritano. É bonito ouvir às vezes os pregadores e pastores pregando: você está ferido no meio do caminho, e Deus vai levantar o bom samaritano para colocar azeite, para colocar remédio nas suas feridas. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai retroceder. Mas escute, às vezes é preciso enxergar por outro ângulo. Às vezes Deus está dizendo: eu quero levantar você, é como um samaritano, para ajudar alguém que está ferido. Mas às vezes a gente sempre se coloca na condição do homem ferido, que precisa do amparo de alguém, e Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: eu quero usar você como bom samaritano na vida de alguém que está ferido, enclausurado, esquecido, rejeitado, desprezado. Mas Deus está dizendo: eu estou te revestindo de autoridade para você levantar alguém que está caído. Dá um toque assim na irmã e diga assim para ela: Deus conta com você para levantar alguém ferido. Às vezes tem gente cheio de Deus, cheio da presença de Deus, mas precisando de quê? De um amigo. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja aqui hoje. Tem gente cheio de Deus, mas morrendo na fé, porque está precisando de um amigo por perto para lhe ajudar. Coloque a mão assim no ombro da sua irmã e diga assim para ela: Deus quer usar você para ajudar alguém que está ferido. Deus quer usar você. Jesus disse em João capítulo 15, abra sua Bíblia. João capítulo 15, versículo 15. Não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de quê? Amigos. Você lembra da ocasião de 1 Reis capítulo 19? Há um cenário do profeta Elias, homem de Deus, sim ou não? Elias era homem de Deus, sim ou não? Cheio de Deus, sim ou não? Mas olha o que Elias diz em 1 Reis 19, 10. Primeiro Reis 19, 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei, e buscam a minha vida para mim matarem. Olha para cá. Elias era homem de Deus? Sim ou não? Elias era cheio de Deus? Sim ou não? Mas qual é o problema de Elias no texto?
eu fiquei só. Resultado, caverna. Resultado, isolamento. Resultado, ânsia pela morte. O que é isso, pastor? Depressão. Isolamento. Se sente só. Não se relaciona e aspira pela morte. Aí o Senhor diz assim: você não está só. Existem quantos joelhos que não se dobraram? 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Isso é pior ainda. Por quê, pastor? Porque a pior solidão é aquela que você sente quando você está no meio de 7.000 joelhos que não se dobraram. É você estar no meio de uma multidão, mas você não se sente notado. Você não se sente visto. Você se sente desprezado de maneira generalizada. Está só, abandonado, desprezado. E o que é que Deus diz assim a Elias? Deus vem numa voz suave, numa brisa, fala com ele. Depois dá pão, dá água. Diz assim: levanta e anda. Porque grande é a caminhada que eu tenho com você ainda na terra. Quero dizer aos senhores com isso, que nós temos nesses textos o retrato de pessoas que eram homens de Deus, ou o próprio Deus como Cristo, ou Elias cheio da presença de Deus, mas se sentindo só. Por quê? Porque todo ser humano precisa de alguém humano perto dele. Sabe aquela pessoa que você conhece da igreja que faz tempo que não vai no culto? Ela precisa de uma visita. Sabe aquela pessoa que está no hospital já há alguns dias internada? Ela precisa de uma visita humana. Amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente ler um texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos falar de Paulo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Versículo 7. Segunda Timóteo 4 e 7. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo está preso em Roma. E Paulo já está vislumbrando que o tempo da partida se aproxima. Paulo sabe, daqui a pouco eu vou morrer. Paulo foi um grande vulto da história da igreja primitiva, o maior apóstolo, chamado de apóstolo dos gentios. O homem que Deus, através dele, levou o evangelho para praticamente o mundo de sua época. Paulo ganhou muitas pessoas para Jesus, amém? Paulo fez muitos filhos na fé, amém? Paulo abriu muitas igrejas, amém? Paulo consagrou muitos obreiros, amém? De maneira que Paulo sempre tinha muita gente próxima dele. Era o apóstolo, era o pregador, era o homem da vez, era a autoridade. E geralmente as pessoas querem estar perto de alguém nesse patamar. Só que agora Paulo não tem púlpito. Só que agora Paulo não está nos holofotes do seu ministério. Onde é que Paulo está? Preso. Aonde? No Império Romano. E aí a pergunta que surge é: onde estão agora os amigos de Paulo? Os filhos da fé de Paulo?
a comitiva apostólica que andava com Paulo, os pregadores, os irmãos, a igreja, cadê o povo com o apóstolo Paulo? Como é que está Paulo? Versículo 10. Olha o que Paulo diz, 2 Timóteo 4:10. Porque Demas fez o quê? O que foi que Demas fez? Me desamparou, amando o presente. Eu fui para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Tito capítulo 1, versículo 4. Eu acho que está na mesma página. Vamos ver quem era Tito. Tito 1:4. A Tito, meu verdadeiro. Eu estou querendo dizer aos senhores que Paulo foi abandonado pelo próprio filho. Mas quando estava nas viagens missionárias, nos púlpitos, nos palanques, curando, pregando, operando milagres, tinha muita gente perto. Mas agora que está preso, está no Império Romano, está às margens de morrer, Paulo escreve uma carta para o seu outro filho na fé, Timóteo, e ele escreve gritando: Clemente me abandonou, todos me abandonaram, Demas foi embora, e Tito, o meu filho na fé, eu não sei por onde ele anda. Paulo era homem de Deus? Sim ou não? Aqui Paulo ainda era cheio de Deus? Mas Paulo está sentindo falta de quem? Dá um toque assim no irmão e diga assim para ele: de um amigo. Versículo 9. Olha o que ele vai gritar para Timóteo. Isso é o grito de Paulo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Você consegue escutar o grito da alma de Paulo? Deixa eu tentar parafrasear. Eu permaneço homem de Deus. Eu ainda estou cheio de Deus. Eu não parei no combate, eu combati um bom combate, estou acabando a carreira, mas guardei a fé. Mas Timóteo veio aqui com pressa, porque eu preciso de alguém. Não espiritualize tudo. Paulo não está dizendo que ele precisa de Deus. Deus já estava lá com ele, sim ou não? Paulo está gritando: eu preciso de alguém, de um amigo, vem com pressa, eu não estou aguentando mais. Você pode ser crente, cheio do Espírito Santo, canela de fogo, canta os hinos da harpa em línguas estranhas, mas existe uma necessidade, meu irmão, que todo ser humano tem. Aperte a mão do irmão e diga assim para ele: eu preciso de você. Ninguém é nada sozinho, meu irmão. Que caia por terra toda presunção, toda arrogância, todo nariz empinado. Ah, eu não preciso de nada. Eu não preciso. Está pensando errado, minha filha. Você precisa de alguém e Deus está levantando alguém para te ajudar, te amparar e te sustentar com fidelidade na palavra do Senhor. Tem pessoas cheias de Deus, mas clamando por um amigo. Está em pecado? Não. Está precisando de uma pessoa. Olha o que Paulo continua dizendo, capítulo 4, ainda versículo 11. Só Lucas está comigo. Olha, percebe como é o teor da necessidade de Paulo. Tinha uma pessoa com Paulo, qual era o nome dela? Lucas. Mas ainda assim Paulo está gritando: vem com pressa, vem, como quem diz assim: só tem um e o que tem é pouco, eu preciso de mais. Só Lucas está comigo. E olha o que Paulo pede para Timóteo fazer. Isso aqui é formidável.
toma a Marcos e traze-o contigo. Repete comigo, porque ele é muito útil para o meu ministério. Você sabe de quem Paulo está falando? Paulo está falando de João Marcos. E você sabe como foi a relação de Paulo com João Marcos? Vamos ver como foi. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Capítulo 13, melhor. Atos 13. Vamos ver como tinha sido a relação, ou a última relação de Paulo com João Marcos. Atos 13 e 13. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, e aqui é João Marcos, apartando-se deles, voltou para onde? Olha, Paulo está com a equipe apostólica dele, para ir fazer viagens missionárias. Aí João Marcos disse assim, eu não vou com você, não, eu vou para outro canto. Abandonou Paulo no meio da viagem missionária. Paulo era homem, sim ou não? Era. Vira a página, Atos 15. Vamos ver o que foi que Paulo, homem de Deus, cheio de Deus, mas que era homem. Qual foi a reação de Paulo quando ele foi abandonado por João Marcos no meio da viagem missionária? Atos 15, versículo 36 a seguir. Quem achou, diga aleluia. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Versículo 39, olha como termina o cenário. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Olha para cá. Paulo disse assim, Barnabé, quer levar João Marcos? Leve você e vá para onde você quiser. Agora eu vou para outro canto e comigo João Marcos não vai, porque ele abandonou a gente no meio da viagem missionária e ele não vai mais andar comigo. Paulo era o pregador, era o apóstolo. Só que agora em Timóteo, Paulo está onde? Paulo está onde? O cenário é o mesmo ou é outro? É outro. E às vezes, quando o cenário muda, a gente começa a enxergar as mesmas coisas com outros olhos. No auge da angústia, da solidão, Paulo escreve a carta para Timóteo e grita, vem ter comigo depressa, e quando vier, traz João Marcos contigo, porque ele é muito útil para o meu ministério. Segure a mão da sua irmã assim, por favor. Isso aqui é só um mocotozinho que Jeová me deu para dar a vocês aqui hoje. Mas segura a mão do seu irmão assim, por favor, e diga assim para ele, cuidado. Não, diga mais forte, cuidado. Quem você não quer por perto hoje, pode ser fundamental nos últimos dias da sua vida. Diga aí para a irmãzinha do outro lado, por favor. Diga aí para a irmãzinha do outro lado, cuidado. Quem você não quer por perto hoje, pode ser fundamental nos últimos dias da sua vida. A roda pode girar, meu filho. Esqueça esse negócio de que você não precisa de ninguém. Amanhã tu pode estar gritando, traz João Marcos com pressa, porque ele é útil para o meu ministério. Deus vai levantar alguém para ajudar você na caminhada.
Se você lesse apenas Atos 13:15, você não conseguia enxergar nunca Paulo dizendo isso. Não quero João Marcos aqui, vai fazer a obra lá, comigo não. Meu irmão. Mas tem dia que a nossa alma grita: estou precisando de alguém. E Paulo gritou assim: Timóteo, vem com pressa. Timóteo, vem com pressa. Vem com pressa. E por favor, Timóteo, quando vir, traga comigo aquele que um dia eu disse que não queria por perto. Hoje eu entendo que ele é muito útil para o meu ministério. Dê um toque no ombro da irmã de aviso e diga assim para ela: roda gira. Você pode não precisar hoje, amanhã a roda gira e tu vai precisar. Versículo 16 de 2 Timóteo 4. Olha o que Paulo continua gritando: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me abandonaram. Consegue escutar Paulo gritando isso? Ninguém esteve comigo na minha primeira defesa. Todos me desampararam. Tem que ser muito homem de Deus, porque Paulo ainda continua o texto dizendo assim: que isso não lhe seja imputado. Paulo ainda está orando por aqueles que lhe desprezaram. Quem está me ouvindo, diga amém. Versículo 12. Também enviei Tíquico a Éfeso. Paulo continua gritando: quando vieres, diga comigo, traze a capa, e os livros, e os pergaminhos. Você sabe o que é isso? É transferência. Você sabia que existem pessoas que, na ausência de uma pessoa humana, transferem sentimentos para objetos? Você assistiu aquele filme Náufrago? O camarada está lá na ilha isolado. E ele se vê às margens da loucura, porque ele precisa de alguém por perto. Mas não tem ninguém por lá. O que é que ele faz? Ele pega uma bola que tinha o nome Wilson. E ele faz um boneco. E ele começa a interagir com o Senhor. Wilson, eu preciso de alguém para não enlouquecer. Quando vieres, traz a capa, traz os livros, traz os pergaminhos, porque na ausência de uns, eu coloco sentimento nessas coisas. Por quê, pastor? Porque eu sou homem de Deus, mas a minha humanidade precisa de interação com outras pessoas. Escute o que eu vou lhe dizer, caminhando para a conclusão dessa palavra. Não há um ser humano que não consiga depender de outras pessoas. Nós nascemos por causa do outro. O nosso primeiro banho foi o outro que deu. As nossas primeiras refeições foi o outro que nos deu. Sim ou não? Nossas primeiras roupas foi comprada pelo outro. Você aprendeu a falar e a andar, e quem foi que te ensinou? Foi o outro. Diga assim para o irmãozinho: tudo foi o outro. Nós estudamos na escola, na faculdade, mas quem foi que te ensinou? Foi o outro.
Diga para o irmãozinho do outro lado: quase tudo foi o outro. Você conseguiu um emprego porque o outro te deu uma oportunidade. E não se escandalize com o que eu vou lhe dizer, mas possivelmente os seus últimos banhos também serão dados pelo outro. Bote a mão no ombro do irmão da direita, da esquerda e diga assim: não dá para viver só. Que essa palavra fique guardada no seu coração aqui hoje. Provérbios 18:24 diz: seja um amigo mais chegado que um irmão para uma alma que está angustiada. Às vezes nós queremos levar o evangelho para uma individualidade muito além. E evangelho não é solidão. Evangelho não é o enclausurar da alma e do corpo. Evangelho é boas novas. Evangelho é boas notícias. E boas notícias a gente dá para quem? Para o poste? Para o banco? Não. Boas notícias a gente dá para uma alma que está angustiada. A gente dá para uma alma que está ferida. A gente dá para uma alma que está mutilada, que está caída. Mas já um evangelho promíscuo, profano, um evangelho que canta: daqui a pouco a história vai mudar e eu vou estar por cima no palco, você vai estar na plateia e eu vou estar por cima da carne seca, e quem me humilhou, humilhado será. Isso não é evangelho. Evangelho é dizer: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eles vão sentar e vão comer, e vão se alegrar, e vão saber que o Senhor é Deus, e que fez todas estas coisas. Evangelho é entrega, evangelho é troca, evangelho é paz, evangelho é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Evangelho é abraçar, evangelho é perdoar. Mas tem gente trocando o céu por meia dúzia de coisas insignificantes. A irmã não deu a paz, não vou mais lá. O irmão não falou comigo, estou com raiva dele. Meu irmão, tudo isso é minúsculo, é irrisório, é insignificante diante da santidade do Eterno, diante do sangue do Cordeiro, diante do banho do sangue na nossa alma, diante da cruz que nos resgata e nos faz abraçar a alma que está angustiada. Se Deus lhe der uma oportunidade, porque às vezes Deus cria oportunidades. Quem foi que criou a oportunidade do sacerdote se encontrar com um homem ferido na parábola do bom samaritano? Deus. Aquilo não foi coincidência. Aquilo foi um encontro marcado por Deus. Quem foi que marcou o encontro do levita com aquele homem? Foi Deus. Mas existem encontros que Deus está marcando entre você e alguém, e você está fazendo vista grossa, está passando de largo, se colocando só no lugar do ferido, e o Eterno lhe trouxe aqui para abrir os seus olhos e lhe dizer: eu tenho marcado encontro para você ser solução na vida de alguém que está caído. Eu estou marcando encontro entre você e alguém para você ser uma palavra profética no relacionamento de alguém que está às margens da sepultura. Eu estou marcando encontro entre você e alguém que está desanimado no marasmo
entusiasmo, pensando em defiar e em parar. E eu estou marcando encontro para você ser um instrumento de bênção na vida dele, na vida dela. E você não está entendendo, mas hoje o Espírito Santo lhe trouxe aqui para chacoalhar a sua alma e para lhe fazer entender que você pode ser um amigo mais chegado do que o próprio irmão, e que no tempo de angústia a amizade vira irmandade. Bote a mão no seu coração e diga assim: Senhor, diga assim mais forte: Senhor, me ajude a entender que tem dias que eu não sou o ferido, tem dias que eu sou a cura. E por que a gente faz isso, pastor? Porque houve alguém que fez por nós. Houve alguém que foi o nosso amigo quando nós éramos inimigos. Qual o nome desse amigo? Qual o nome desse amigo? E um dia preso, o poeta moderno, preso por conta de ordens militares, ele fez uma música expressando um pouco sobre esse teor de amizade, ser amigo. Deus para com os homens. E ele escreveu: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas. Cante. E falei do meu dilema. Você falou e ele escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço? Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. Diga para o irmão: e uma dessas muitas vidas era eu, era você. Quem nesse mundo? Quem nesse mundo amor tão grande pode ter de entregar? Quem já sentiu? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz? E olha nos olhos, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor?